Olá, meu irmão, minha irmã, sejam todos bem-vindos, dando continuidade à nossa sequência de videoaulas, nosso curso bíblico A Bíblia em Minhas Mãos. Eu te acolho em nome da comunidade Anunciadores do Reino. Vamos colocar o nosso ser em oração diante do Senhor, para que Ele ilumine a nossa mente e o entendimento, para que tenhamos da forma mais proveitosa possível as nossas aulas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da vossa consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome da Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nós vimos na nossa videoaula anterior os gêneros literários. E nesta videoaula vamos ver o cânon bíblico, o catálogo dos livros que compõem a Bíblia. Vimos que Deus quis falar aos homens, dando origem aos escritos sagrados, que é a Bíblia. E aí nós perguntamos: qual o critério para que um livro seja considerado sagrado? Qual é o seu catálogo? Quantos, né? E quais são esses livros? Outra pergunta: há mais de um catálogo? Quantos catálogos existem? Quem definiu? E como é que foi definido? Qual o critério utilizado? Então, essa videoaula pretende responder a essas perguntas e vamos caminhando aqui em frente. Estejam atentos e façam as anotações necessárias, porque é um assunto muito importante para nós. Então, aqui nós vamos entender as expressões cânon, canônico, protocanônico, deuterocanônico e apócrifo. Vamos ver cada uma delas. Bom, a palavra cânon, ela vem do grego canon, que significa cana, caniço, uma varinha de bambu que era utilizada para fazer medidas. Era como a gente tem hoje, por exemplo, o metro padrão, uma régua que estabelece um metro padrão. Existia na antiguidade umas varinhas, umas reguinhas feitas com caniço que eram utilizadas para tirar medidas. E quando a gente faz uso desse tipo de recurso, ele vai se tornando usual no dia a dia e a palavra cânon terminou virando régua, medida, catálogo, inventário, coleção, passou a ser aplicado para tudo aquilo que deriva de medida, né? Então, cânon tem esse sentido. O inventário dos livros da Bíblia, o catálogo dos livros da Bíblia, é esse sentido. Canônico tem a ver com cânon, né? Todos os livros que estão dentro desse catálogo são canônicos, né? Então, canônico é o livro catalogado como sagrado. Significa que tem evidências de inspiração divina. Protocanônico, livro que foi catalogado primeiro, sempre fez parte do catálogo. Então, o cânon é a lista, o catálogo dos livros, o canônico é o livro que está dentro dessa lista, e o protocanônico é aquele livro que foi catalogado primeiro, sempre fez parte. Existe também o termo deuterocanônico, que se refere a um livro que foi catalogado depois, ou porque ele foi encontrado depois, a arqueologia o encontrou depois, ou porque no seu conteúdo teve algo que gerou dúvida, e tendo gerado dúvida, requereu um estudo mais aprofundado, e depois desse estudo constatou-se que ele era realmente canônico e entrou no cânon. Mas entrou no cânon depois, ele é chamado de deuterocanônico só porque entrou um pouco depois. Entrou em segunda análise, tá? Então, canônico é o livro que faz parte do cânon, protocanônico é o livro que entrou primeiro, deuterocanônico, o livro que entrou numa segunda análise. E apócrifo já tem outro sentido, né? Vem do grego apókrifon, que significa oculto. Significa que não é sagrado, não tem evidências de inspiração divina.
embora trate de algum aspecto da revelação divina e possua inclusive valor histórico, não é catalogado entre os canônicos, tá? Essa pronúncia que eu fiz aqui do apócrifon ou apócrifon, eu não sei exatamente a pronúncia correta, então a gente variou aqui na pronúncia. Peço desculpas aí aos ouvintes. Mas o importante é nós sabermos que o livro apócrifo é aquele que não faz parte do catálogo dos livros sagrados. Ok, gente? Existem 4 diferentes catálogos de livros sagrados, 4 diferentes cânones. O primeiro cânon, e o mais antigo deles, é o cânon dos judeus de Alexandria, do Egito. Esse cânon tem 46 livros no Antigo Testamento e não tem o Novo Testamento. É um cânon do século II antes de Cristo. Então esse catálogo ele é bem antigo. Nós vamos falar mais sobre ele numa outra aula específica, tá? Que ele tem um nome. O segundo cânon é o cânon dos judeus da Palestina. Esse cânon já foi fechado na época de Cristo, fechado no ano 80, entre os anos 85 e 90 depois de Cristo, num concílio de rabinos, o Sínodo de Jâmnia. Esse cânon possui apenas 39 livros e não tem também o Novo Testamento, nem no cânon de Alexandria, nem no cânon da Palestina tem o Novo Testamento. Por quê? Os judeus não aceitaram a pessoa de Jesus e não iriam aceitar, seria incoerente se aceitassem os escritos que falam de Jesus, que é o Novo Testamento. Então, só contém escritos do Antigo Testamento. Então, entre os judeus existem 2 cânones, e entre os cristãos também 2 cânones. O terceiro cânon é o cânon cristão católico, que contém 73 livros. 46 no Antigo Testamento, igual ao cânon de Alexandria, 46 no Antigo Testamento. E nós temos 27 livros no Novo Testamento. Isso foi definido no século IV. O quarto cânon é o cânon protestante. É um cânon que tem apenas 66 livros. Ele tem no Antigo Testamento 39 livros, como o cânon judaico da Palestina, 39 livros, e os 27 do Novo Testamento. Então aqui a gente percebe que existem 4 cânones diferentes. 2 cânones entre os judeus e 2 cânones entre os cristãos. Esse cânon, o último cânon que nós vimos, o quarto cânon, que é o cânon protestante, ele é do século XV. Ele é do século XVI, é do ano 1534. Começou com a reforma protestante de Martinho Lutero. E foi Martinho Lutero quem fez a tradução dos livros para o alemão. Mas não foi Martinho Lutero quem retirou os 7 livros. Isso aí é um assunto para uma outra aula. Isso foram discípulos de Lutero que levaram isso adiante. Numa aula específica sobre isso nós vamos ver. A história da igreja. Bom, por que existem 2 cânones entre os judeus? Vamos lá. Os judeus da Palestina não aceitam nenhum dos 27 escritos dos cristãos. E não aceitam outros 7 livros do Antigo Testamento que foram escritos em aramaico. Eles só aceitam aqueles escritos em língua hebraica. Essa decisão foi tomada entre os anos 85 e 90, no Sínodo de Jâmnia, que veremos na nossa próxima videoaula. Então, na nossa próxima videoaula, vamos ver a história do cânon do Antigo Testamento. Vocês vão gostar muito, porque é bem interessante. Todos nós católicos deveríamos saber isso e, infelizmente, a maioria não sabe. Até a nossa próxima videoaula, nos encontraremos em breve. Obrigado até aqui.